Pronto, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no Escatom. É um grupo maravilhoso em que nós trazemos questões e discussões e debates. Graças a Deus, os irmãos aqui não ouvem só e ficam balançando a cabeça. Os irmãos questionam, os irmãos trazem contrapontos, que isso é que nos faz crescer. Então, estamos aqui dando uma volta, né? Indo um pouquinho lá atrás para analisar o período de tempo em que as duas testemunhas vão pregar. Meu irmão Ulisses apresentou no grupo nosso o, alguns teólogos que pensam que as duas testemunhas estão no primeiro momento, e também o pastor Danilo trouxe outros teólogos que também pensam a respeito disso e falam sobre as testemunhas no segundo momento. Então, nós vamos ainda trabalhar nesse aspecto. Hoje, o pastor Danilo não está conosco, mas ele vai ouvir ver e ouvir essa live, e ele vai poder pontuar depois algumas coisas no na próxima terça-feira. Então, vamos começar trazendo as próprias argumentações do pastor Danilo para a gente caminhar juntos e avaliar o que concordamos e o que discordamos da pontuação, valendo mais uma vez dizer que eu defendo que as duas testemunhas elas estão na primeira parte da tribulação e não na segunda parte. Então, o irmão Almir vai colocar os slides do pastor Danilo. Agora eu fiz algumas observações. O primeiro slide dele eu suprimi porque é um slide que eu concordo, então não tinha nenhuma pontuação a colocar. Eu gostei dos slides e coloquei. Não quer dizer que eu não gostei dos outros, mas é porque dos outros tem alguma coisa a pontuar. Se o irmão Almi puder colocar em tela cheia, eu acho que não está na tela cheia, assim, pronto. Aí, esse é o segundo quadro que ele colocou, irmãos. E aí eu quero ver algumas coisas aqui. Primeiro, a era da igreja está aí. E nessa era da igreja, ele colocou falsos profetas, apostasias, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes em vários lugares. Assim, essa parte que está em capítulo 24 de Mateus, eu vejo mais como o princípio de dores. Claro, você pode dizer assim, mas existem essas coisas, mas elas existem como um prelúdio, elas não existem de forma acentuada, como Jesus colocou, que se identifica muito com os cavaleiros do Apocalipse, o capítulo 24, de 1 a 8, que é de 1 a 14, né? De 1 a 14, o verso 8 é todas essas coisas são um princípio de dores, mas eu gostei que o pastor Danilo colocou em negrito guerras e desolações, que está lá em Daniel 9, 24 a 27, quando ele, entre o 26º versículo para o 27º, antes de chegar na 70ª semana de Daniel, quando ele fala do ano 70, ele fala da destruição do templo e também da destruição da cidade. Aí ele coloca, e até o fim haverá guerras e desolações estão determinadas. Então eu acho que isso aí abarca a era da igreja. Eu não fico muito nessa parte de cima de falsos profetas até pestes em vários lugares. Eu fico mais com guerras e desolações estão determinadas. E aí ele colocou o ano 70, muito bem, e a nossa crença, como o pastor Danilo defendeu, que é a nossa crença pré-tribulacional. Agora, é, é fato que do arrebatamento da igreja para a assinatura do pacto tem um períodozinho intermediário, sim, tem um períodozinho intermediário que eu não sei quanto tempo é, e aí o pastor Danilo colocou a construção do terceiro templo. É possível que dentro desses dias, assim, que dentro desses dias nós tenhamos a construção do templo, mas eu prefiro pensar que a construção do templo será determinada pela assinatura do pacto. Porque na hora que ele assinar, o anticristo assinar o pacto de paz, ele vai propiciar à nação de Israel o direito de reconstruir o templo. E assim como o primeiro templo foi construído por um rei, Salomão, o segundo templo foi reconstruído por
Zorobabel e Josué, um sumo sacerdote, o outro é um estadista, de certa forma, também, né? O Josué e Zorobabel. E aí você tem essas duas oliveiras lá de Zacarias 3 e 4 reconstruindo o templo. Esse é um dos motivos, irmãos, para eu acreditar que as duas testemunhas elas estão no primeiro momento, porque elas vão reconstruir o templo. Não é sob o comando delas. E parece, se for, provavelmente, Moisés e Elias, eles vão comandar essa reconstrução do templo. E essa reconstrução do templo em paz é com as duas testemunhas, isso se encaixa muito bem, sem problema nenhum, as duas testemunhas estarem construindo o templo na primeira parte, que é a parte pacífica. Pelo menos uma paz aparente, mas você tem um pacto de paz entre islâmico e judeus, entre os árabes e os judeus. E aí o anticristo permitindo que essas duas testemunhas elas possam, junto com o templo, elas possam, elas possam, elas possam, junto com o templo, trabalhar a oferta, os sacrifícios e todo aquele processo, né, de administração do templo. Um Moisés que conhece bem dessa coisa e um Elias também que não passa despercebido a ele. Então, Olha, eu não vejo essa possibilidade de, de o templo seguir sem as duas testemunhas comandar esse processo, entende? Então, daí eu pensar que as duas testemunhas está no primeiro momento. Aí ele colocou pacto de paz, o anticristo Israel, está tudo certinho, guerras, fomes, escassez, terremotos, isso que está aqui nessa parte que Jesus falou, que está nessa parte aí, por isso ele botou era da igreja, mas eu preferia que ficasse localizado aí, guerras, fomes, escassez, terremotos, que estão lá nessa parte do período dos 3 anos e meio iniciais. Abertura dos selos, Apocalipse 6, ministério abertura dos selos, Apocalipse 6, notaram? Então, assim, o pastor Danilo, ele ficou com esse período apenas com a abertura dos selos Apocalipse 6. Só que eu vejo com mais lógica Apocalipse 8, versículo 13. Então, para mim, é o versículo 13 do capítulo 8 que é o marco divisor. Então, ali no capítulo 8, versículo 13, uma águia voa pelo meio do céu e ela diz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das três, por causa do toque das três últimas trombetas, ou seja, a trombeta número 5, capítulo 9, a trombeta número 6, capítulo ainda 9, e a trombeta de número 7, capítulo 11. Então, eu entendo que a primeira parte da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, que ele botou bem ali, o princípio de dores, esse princípio de dores vai de capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 13, e, portanto, dos 21 juízos, 7 selos, mais 4 trombetas, dá um total de 11 juízos. Ficam para a primeira parte da tribulação. E as 3 últimas trombetas e mais as 7 taças, 10 juízos, ficam para os 3 anos e meio finais. Então, na minha divisão, o Apocalipse coloca como primeira parte até o versículo 13 do capítulo 8. Ou seja, a primeira parte ela vai com 11 juízos, segunda parte, 10 juízos, mas são juízos mais de terror, né? São juízos bem mais profundos. Por isso a expressão ai, ai. E no terceiro ai, que é a sétima trombeta, você tem 7 taças da ira.
Aí ele coloca os 144 mil na primeira parte. E eu não concordo. Por quê? Porque, irmãos, eu não concordo. Mais uma vez eu trago a questão que Márcio pôs sobre o argumento de Márcio como pós-tribulacionista. Ele disse: se a igreja toda é arrebatada, pastor Evaldo, quem é que vai pregar? Se a igreja toda é arrebatada antes da tribulação, como é que vai chegar a pregação? Se já foi todos os salvos embora. Aí, irmãos, a lógica manda. Como é que vai aparecer 144 mil sem haver quem pregue? Como Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Então, há a necessidade parte. O evangelho do reino vai ser pregado. Quem pregava o evangelho do reino? O profeta João Batista, que veio no espírito e virtude de Elias. Quem vai pregar o evangelho do reino? É Moisés. Quem pregou na primeira parte? Jesus e João Batista. E aí, os 144 mil também vão pregar o evangelho do reino, mas é passar de bastão. Então, você vai entender que só há necessidade de vir duas pessoas de outra dimensão, que viveram em outro momento, Elias e Moisés, e eles estão vindo, eles já são salvos, já eram crentes, e aí sim aparecem dois crentes, e não duas pessoas que vão se converter, mas aparecem dois crentes para começar a pregação do evangelho, para que a partir daí o evangelho chegue, porque alguém diz, não, os 144 mil são selados. E o selo? O selo, lá aparece no capítulo 7, que foram 12 mil os selados de cada tribo, 12 mil, 12 mil, 12 mil. Como é que é esse selo? O selo é o Espírito Santo. Quando você lê Efésios 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. A pessoa é preciso que ela creia no Evangelho para que ela seja selada. Então, aí é um argumento para sustentarmos que as duas testemunhas estão no primeiro momento, e elas vêm, e elas pregam, e os 144 mil, irmãos, aí parece o seguinte, tem pessoas que se convertem no primeiro momento? Sim. Nós temos o capítulo 6 de Apocalipse, a questão das almas debaixo do altar, que já são pessoas convertidas na primeira parte da tribulação. Agora, parece, irmãos, parece que os judeus vão começar a se converter no trabalho das duas testemunhas, mas não no trabalho delas durante o período de pregação delas, mas parece que o mundo, pessoas do mundo, das nações, acabam se convertendo com a pregação delas, mas os judeus só vão se converter com a morte delas. Aí você abre, você dá uma olhadinha aí em Apocalipse capítulo 11, eu vejo isso aqui com muito carinho. Apocalipse 11, quando elas são mortas, e aí diz o versículo de número capítulo 11 de Apocalipse, lá no versículo de número 17, 7, 8. 17, né, diz 7, assim, 8. 11, versículo 17, diz, naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais, esses demais, irmãos, está dentro da cidade, é Jerusalém. Aí diz os demais aqui eu estou interpretando como judeus. Demais foram atemorizados e deram glória ao Deus do céu, porque essa expressão deram glória ao Deus do céu denota a conversão. Então, aí o que o pastor Danilo jogou a conversão
para a volta de Cristo, citando Zacarias, porque há, na realidade, uma conversão de judeus no final, na volta de Cristo, conforme Zacarias, que as pessoas acabam se convertendo, até vendo as marcas dos cravos de Jesus, vendo olhando aquele que eles traspassaram e choram e se convertem, mas é o clímax disso, uma conversão nacional. Mas já há uma conversão de judeus para o período da grande tribulação. Então, quando é dito aqui que os demais deram glória ao Deus do céu, sétima trombeta. Então, quando a gente pega isso aqui e vai para o capítulo 12, a gente encontra a mulher. A mulher é Israel. Então, a gente não pode ter judeus se convertendo só no final da tribulação, uma conversão nacional de judeus. A gente já vê a conversão de judeus, eu não vejo a conversão de judeus no primeiro momento, nos 3 anos e meio iniciais, que tem o pacto. Eles estão lá como crentes, mas ainda não salvos. Crentes no sentido de que eles agora vão oferecer sacrifícios, eles agora vão ter as práticas judaicas, tem Moisés e Elias comandando isso, mas você não tem ainda, você tem oposição de judeus e oposição de gentios. E essa oposição vai fazer com que eles façam os milagres que eles vão fazer até fechar o céu por 3 anos e meio, que é o período da tribulação, da inicial da tribulação, é o período de 1260 dias deles. Eles vão poder transformar água em sangue. O pastor Jean Danilo vinculou a transformação de água e sangue a algum flagelo do capítulo 16. Mas, irmãos, os flagelos vêm do céu para a terra e não de alguém que está na terra pregando. Então, a gente não pode vincular um Moisés transformando a água em sangue com a água em sangue transformada por trombetas ou por taças, entende? Não, não dá para casar isso, não. Primeiro, os juízos que virão com água sendo convertida em sangue, em rios e em mar, na terra toda, enquanto que as duas testemunhas elas vão operar os milagres dela em Israel, em Jerusalém. É outra história. E elas vão também fazer descer fogo até sobre as cabeças dos opositores. Então você tem um tempo de paz, não é um tempo da grande tribulação. Eu não vinculo a isso, mas dá para vincular o que é a questão da mulher. E é dito em capítulo 12, versículo 6, que a mulher fugiu para o deserto, onde é sustentada, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que é o período da grande tribulação. Veja que a mulher, ela é Israel. A mulher é a nação de Israel e ela já está sendo protegida, não é? O dragão está perseguindo, então já tem judeus convertidos, eleitos, que estarão nesse período de grande tribulação. Então não é a conversão lá no final. Vai ter, mas não é. Já tem gente, e eu acredito que são esses que se converteram com a morte das testemunhas. Livingstone esteve na África por 8 anos, um missionário, e parecia que o trabalho dele fracassou, porque ele levou 8 anos e não teve, ele não viu uma conversão. Mas depois da morte dele, a África teve um despertamento, choveu conversões do trabalho dele, mas não na sua vida, só depois na sua morte. Então, do mesmo jeito, essas duas testemunhas, elas vão alcançar, sim, pessoas gentílicas, quem sabe pelas redes sociais e tal, mas elas não vão alcançar o povo com o evangelho do reino, o povo de Israel, logo. Mas na hora que elas morrerem, forem arrebatadas, melhor, forem assuntas ao céu, quando Deus manda que elas subam e elas sobem, aí sim, nós temos agora sim os 144.000 como produto do trabalho delas. E os 144.000 se identificam perfeitamente com a mulher do capítulo 12, não só eles, mas também eles, pelo trabalho das duas testemunhas. Eu acredito que eles são aqueles de capítulo 10 de Mateus, que Jesus disse: vocês vão, se eles perseguirem vocês na cidade, fujam para outra, porque vocês não vão terminar de percorrer as cidades de Israel sem que antes venha o Filho do Homem. Então, eu acredito que ali não é.
Que caiu a Pastor, internet por do favor. pastor Evaldo. É, que eles se convertem no. Ih, É, deve ter caído. ele está fora. Volta em som. Normal aí? Voltou. pronto, voltei. Aqui Ah, tá. pode seguir. A internet está, de vez em quando, dando probleminha aqui. Aí eu caí, mas voltei. Então, É, primícias para Deus, por quê? Porque eles seriam os primeiros judeus, produto do trabalho das duas testemunhas, então, por isso, primícias para Deus, porque eles vão ser os primeiros judeus a serem salvos, aí, os 144 mil. Mas eu também não acredito que eles são martirizados. Eu acredito que eles vão entrar no milênio vivos, porque, mas o pastor Danilo falou, mas está lá comprados da terra. Nós também somos comprados por bom preço. Todos nós fomos comprados da terra, não tem problema nenhum. Estamos vivos aqui na terra. E quando diz comprados da terra, irmãos, eu prefiro mais, ao invés de pensar de comprados da terra para o céu, a palavra terra no Apocalipse é Israel. O próprio da Palestina, da terra de Israel. Então, eles são comprados da terra de Israel. Então, e aí, irmãos, quando a gente vai para o atentado contra o anticristo, tudo isso acontece no meio. E aí tem esse argumento que eu acho que é muito forte dos 3 dias depois, 3 dias e meio depois. 3 dias e meio depois, eles estão aqui. Eles estão aqui na quebra do pacto. Eu acho, pastor Lorival, que se a quebra do pacto acontece no meio com o anticristo, o diabo sendo derrubado, entrando no anticristo, e o anticristo seguindo para perseguir a mulher, essa besta que sobe do abismo vai fazer guerra contra as duas testemunhas e matá-las. Por que ele vai fazer guerra às duas testemunhas e matá-las? Essa é a grande prova de que ele quebra o pacto. Ele quebra o pacto matando as duas testemunhas e dizendo: a partir de agora, esse templo está proibido a oferta de manjares, está proibido a oblação, está proibido os sacrifícios, e agora quem vai ser adorado sou eu. E vou matar essas duas testemunhas. E matou. E aí deixou expostos os corpos delas por 3 dias e meio, que estão onde? Nos 3 dias e meio, dentro dos 1260 dias da grande tribulação. Então, os 3 dias e meio vão para a grande tribulação, mas ele não pode ir para o final, porque senão sairia do cômputo da 70ª semana de Daniel, e não pode. Não pode sair do cômputo da 70ª semana de Daniel, porque assim que terminar a 70ª semana, Jesus Cristo volta com a igreja para implantar o milênio é Armagedon no final da 70ª semana. Eu acho que esse argumento é fortíssimo para dizer as duas testemunhas não podem pregar na segunda parte, porque na segunda parte, no contexto do Apocalipse, a gente não vê Jesus voltar no final do testemunho das duas testemunhas. Quando termina o testemunho, capítulo 11, versículos 6 e 7, quando termina o testemunho dela, quem aparece é o anticristo, para matá-las, e não Jesus Cristo. Jesus Cristo não aparece, não é Armagedon. É o anticristo com uma força de implantar a sua maldade de forma mais acentuada na grande tribulação. E aí ele coloca a abominação desoladora, a joia, no meio, o martírio dos salvos gentios do capítulo 7 de Apocalipse, de 9 a 17, e está certo, e pode ser até que eles sejam frutos do trabalho das duas testemunhas, mas são gentios.
E o martírio dos 144 mil, aí eu já não acho, eu não vejo o martírio dos 144 mil na grande tribulação, e o ministério das duas testemunhas também não tenho condições de ver na segunda parte da grande tribulação. Perseguição de Israel, capítulo 12 a 6, correto, e o evangelho pregado ao mundo inteiro. Eu acho que o evangelho pregado ao mundo inteiro vai até o final do milênio, então vai aí também, mas também vai na primeira parte. O Evangelho do Reino é pregado pelas duas testemunhas, na segunda parte, pelos 144 mil. E aí tem trombetas e taças, essa parte toda aí está tudo jóia. Vamos passar, irmão Almi, para a gente agora fechar as outras questões. Então vamos para o próximo slide. Pode bater aí para a gente. Evidências da presença. Quais são as evidências? Então vamos lá, clica aí. Estado de sítio sobre a Cidade Santa por 42 meses. Assim, irmãos, não é estado de sítio, não é um sítio sobre a cidade, já é a própria. Irmãos, o anticristo tomando conta de tudo e da cidade. Então já não está mais sitiando, ele já está. Então, assim, a expressão de Apocalipse 11 capítulo 11 versículo 3 capítulo 11 versículo 2 foi dado aos gentios, o espaço dos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esse é o tempo dos gentios, irmãos. É o tempo dos gentios. Isso não expressa que, não implica que as duas testemunhas estão aí. Porque assim, veja, nós temos a plenitude dos gentios, aí uma discordância com o pastor Danilo. Nós temos dois termos, plenitude dos gentios e tempo dos gentios. Tempo dos gentios, irmão, se vocês abrirem a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 11, capítulo 19 de Lucas, versículo 24, o Senhor Jesus ele vai falar sobre algo que tem essa relação. A expressão tempo dos gentios é Jesus quem dá. Então, no capítulo 19 e no versículo de número 20 e com a Bíblia aqui meio. Capítulo 21, versículo de número. Aí diz, né? Mas quando vir de Jerusalém, capítulo 21, acho que é verso 20. Mas quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, sabe então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam. Aqui é a parte da grande tribulação. Mas, no capítulo 19, deixa eu ver aqui, capítulo 19, porque dias virão. 19:43, pastor. É, ele diz: te derrubarão os teus filhos que há dentro de ti, e nem, não deixarão de ti pedra sobre pedra, pois que não conheceram o tempo da tua visitação. E mas não é esse não. Ele vai dizer assim: Jerusalém, ele vai dizer, É o tempo dos gentios? tempo dos gentios.
Ele vai dizer até que o tempo dos gentios se complete. Foi bom ligar aí a luz. Aí ele diz, 21, deixa eu 24. ver, 21, 24. É isso mesmo, 21, 24. Essa expressão 21, 24. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, ele está dizendo, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Ele dá assim, o tempo dos gentios se completem. O tempo dos gentios começou lá na Batalha de Carquemes, em 605 antes de Cristo, quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, ele leva cativo Daniel, Misael, Ananias, Azarias, desde 605, na Batalha de Carquemes, que começou o tempo dos gentios, com Babilônia, depois veio Medopécia, depois veio Grécia, depois veio o Império Romano, e aí continua. De Israel veio o ano 70, e daí foi seguindo com o Império Romano ali, e vai ao período do Anticristo. Quando é que o tempo dos gentios se completa? Na fase da grande tribulação. Aí quando você pega esse capítulo 11, que você vai para o verso 2 do capítulo 11 de Apocalipse, aí diz, e Jerusalém será pisada pelos gentios, e eles calcarão os pés em Jerusalém, eles pisarão os pés de Jerusalém por 42 meses. Jesus disse, pisarão os pés em Jerusalém até que o tempo dos gentios se complete. Ele não deu tempo, mas João deu. O tempo que Jesus chamou de completados são os 42 meses. Então, o tempo dos gentios vai do advento de Nabucodonosor até o advento de Jesus Cristo, com o anticristo e o dragão em toda a sua pujança e imponência. Então, vai de 605 a.C. até a volta, a vinda gloriosa de Jesus Cristo com a igreja na Batalha do Armagedon. Isso aí é o tempo dos gentios, esses 42 meses. Então, estado de sítio sobre a Cidade Santa por 42 meses é mais assim, Jerusalém pisou e o anticristo está lá. E ele está governando agora de Jerusalém, porque ele governou os 3 primeiros anos de Roma, num período de falsa paz. Agora, no período de grande tribulação, ele governa de Jerusalém. Ele tem o privilégio de governar de Jerusalém. E aí ele vai 42 meses. Agora, a plenitude dos gentios que o pastor Danilo puxou para a tribulação, eu não puxo. Porque o que é a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios é a dispensação da igreja. Apesar de nascer com judeus em Atos 2, no nascimento da igreja, com pessoas que eram de outras nações, mas eram judias, mas a dispensação da graça, ela pega judeus e gentios e forma o corpo, e uma nova humanidade. Então, essa plenitude dos gentios, que está lá em Romanos 11, versículo 25 a 27, no versículo 25 diz, não quero que ignoreis, irmãos, esse segredo, para que não prezam mais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios haja entrado é o arrebatamento. Quando se completar o número de gentios da igreja e a igreja se fechar, aí nós temos a igreja completou o número, aí ele diz, e então todo Israel será salvo. Mas não vai ser logo assim de imediato. Vem as 2 testemunhas, vem os 144 mil, vem mais gente por ali, de judeu, até no final a conversão nacional. Então eu não posso dizer que a plenitude dos gentios entra na tribulação e as 2 testemunhas vão ali no final. Não, eu vejo assim, que a plenitude dos gentios entrou, Deus já começa a salvação de Israel com as 2 testemunhas na primeira parte. Então, a plenitude dos gentios não é para a segunda vinda, é para o arrebatamento. Então, os gentios do tempo dos gentios são incrédulos. Os gentios dos tempos dos gentios vai de Nabucodonosor até o anticristo. E Jesus finda esse tempo, os 42 meses. Vinda de Cristo. E a plenitude dos gentios é de Atos 2 até o arrebatamento da igreja, a primeira fase da sua segunda vinda. É assim que se fecha. Então, período de intensa perseguição e martírio sobre Israel. Ocorre no capítulo 12? Sim, em algum sentido. No 12 nós temos o povo de Israel
sendo perseguido e guardado da visão do dragão. Claro que ele, não alcançando a mulher, vai fazer guerra à sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, ele vai perseguir as duas testemunhas. E Zacarias diz que ele vai chegar a alcançar alguns judeus, estuprando, forçando mulheres e matando pessoas. Pode seguir, irmão Almir, mais um pouquinho adiante. Aí, dá um clique aí que vai aparecer mais alguma coisinha aí. Pronto, profetizarão por 1260 dias. Se for como o pastor Danilo diz, aqueles versos 2 e 3 engloba só os 3 anos e meio finais. Mas se for como nós estamos dizendo, aqueles versos 2 e 3 englobam os 7 anos. Entende? Sendo que a primeira parte, verso 2, é a grande tribulação que vai para a segunda parte, e o verso 3, que é o período de profetização das duas testemunhas, seria da primeira parte. Se você não tiver esses 1260 dias para a primeira parte, em termos de numeração, você não tem mais em lugar nenhum. Porque 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e 42 meses no Apocalipse, só vai mais para a grande tribulação. Mas tem 1260 dias, eu acho, que é das duas testemunhas. Então, período adequado à evangelização dos judeus em vista ao estado de sítio. Eu não vejo assim, em vistas ao estado de sítio. Eu digo que ele vai começar a evangelizar até judeus, sim, mas o resultado do trabalho deles vem na segunda parte. Mas eles estão na primeira parte. Pode clicar, irmão, Almir. Pode clicar mais. Quem botou animação eu nem tirei, não era para tirar. Mas clique embaixo aí que ele vai aparecer. Isso. Aí ele colocou testemunhas, elas são testemunhas, a palavra testemunha é mártires, mas e daí? Precisa ser no tempo dos gentios? Não. Na completação, elas são mártires. Agora, aliás, sim, elas vão para o tempo, para a grande tribulação, mas elas vão ali no meio. Então, elas são mártires, são, mas elas são martirizadas no meio da tribulação e não no fim da tribulação. Testemunho público, testemunho judicial, mártir, tudo bem. Coerente com o ministério evangelístico apologético, martírio no final dos dias. No final dos dias, dos 1260 dias iniciais, e não no final dos 1260 dias finais. Então, não há necessidade disso. Está entendendo? Porque se elas são mortas no meio e ressuscitadas já dentro da grande tribulação e assuntas ao céu, está tudo tranquilo. Não há necessidade delas serem martirizadas no final da grande tribulação. Pode seguir. Clica mais embaixo, irmão, que aí, pronto. Oliveiras e candeeiros, Zacarias 3 e 4. Joia, elas são comparadas a Josué e Zorobabel. Período que antecede a restauração cívica e espiritual de Israel. Pode ser, porque se a gente disser período que antecede a restauração física e espiritual de Israel, não necessariamente precisa ser no final. Já ali já é uma preparação. E aí, né, findando o trabalho delas, elas fizeram toda a preparação para chegarmos a uma restauração física ou cívica e espiritual de Israel. Elas fizeram a preparação, não precisa elas irem lá para o final. Isso não quer dizer que elas, no primeiro momento, fazendo essa preparação cívica e espiritual, o reino chegue. Não é necessário que elas façam isso na segunda parte para que Jesus venha diretamente, mas tem a semente delas. Elas semearam, fizeram todo o trabalho na primeira parte e na segunda, os 144 mil deram seguimento para haver a conversão nacional de Israel. Tranquilo. Pode seguir para o outro slide, irmão Almir. Aí o seu clique, pronto. Vestidos de pano de saco, maneira de expressar lamento, contrição e arrependimento. Representantes da nação chamada à humilhação. Tudo isso, irmãos, está correto. Eles estão vestidos de saco, eles pregam por 1260 dias. O vestido de saco expressa lamento, cobrando o arrependimento de Israel, cobrando a conversão de Israel. Não tem problema nenhum isso acontecer na primeira parte. Pode seguir, irmão Almir. Vamos aí. Poder capaz de causar dano, indica hostilidade e perseguição por parte dos seus opositores. Panorama conhecido dos profetas de Deus em tempos de restauração. Sim, tudo tranquilo. Só, irmãos, que
não precisa ter a grande tribulação para um período cheio de hostilidade. Você já tem a pregação do evangelho e pessoas rejeitando, e pessoas se opondo. Mas há alguns que têm medo, porque se fizer oposição, fogo do céu. Elas têm algumas ações de milagres que reflete uma confrontação aos opositores. Se fosse no segundo momento, irmãos, seria mais difícil para elas fazer essa confrontação. No primeiro momento, o anticristo não está nem aí, as coisas estão acontecendo, o anticristo não está se importando com isso, está governando o mundo por outros ângulos, está enfrentando guerra, enfrentando fomes lá, então ele está deixando as duas testemunhas à vontade. Irmãos, as duas testemunhas só terão vamos dizer assim, só terão possibilidades, vamos dizer assim, só terão paz para fazer o seu trabalho se for na primeira parte, que o anticristo fez o pacto com Israel. Na segunda parte, seria difícil para elas pregar durante 1260 dias. Na primeira parte é mais fácil, porque o anticristo não está perseguindo a elas nem a Israel. Então, o anticristo pode estar perseguindo pessoas que se convertem ao redor do mundo, mas ele não está perseguindo Israel. Não tem nem a perseguição do 666, do sinal do nome, porque tudo isso só vem na grande tribulação. Então, o testemunho das duas testemunhas é muito mais viável para o primeiro momento, tem muito mais possibilidade deles fazer o trabalho completo no primeiro momento do que no segundo momento. No segundo momento, que logo que chega o segundo momento, elas são mortas. Se fosse assim, elas não iam conseguir ir até o final, elas seriam mortas, com certeza, antes, mas elas tiveram essa liberdade vamos colocar assim, essa liberdade de poder dar a sua profecia por causa do pacto de paz com Israel. Seguindo adiante, irmãos. Mais um pouquinho aí, irmão. Clica embaixo aí. Fecharão os céus para que não chova durante 3 anos e meio. A estiagem por 3 anos e meio, possível dos habitantes da terra por sua morte, meio pelo qual Deus disciplinou Israel antes da restauração pelo ministério de Elias. Sim, tranquilo. Deus restaurou pelo ministério de Elias, ele fez o trabalho até o final, e aí é que começa Deus trabalhando com as primícias, os 144 mil e outros convertidos judeus, e já trabalhando com outros, então não teria problema em ser a primeira parte. E última questão, eu acho que transformarão água e sangue, similar ao flagelo, similar, mas não é igual. É incorreto, eu botei incorreto. Os sinais operados pelas duas testemunhas só serão realizados na terra, em Israel. Os flagelos das taças serão derramados em todo o mundo. Então, não é igual, não é a mesma coisa. E aí é algo muito dentro de uma região específica, ali entre Jerusalém, a Praça da Cidade, etc. Pode passar, Romir. Acho que ainda tem mais um pedacinho aí. Isso. Pode clicar, eu vou ser mais rápido. Serão mortos pelo anticristo no final do seu ministério. Joia. Coerente com a continuidade do relato bíblico sobre a vinda de Jesus e instauração do reino. Não, não, não. Incorreto. Está muito mais coerente com a vinda do anticristo de Roma para Jerusalém e a quebra do pacto com os judeus, e aí eles matam as duas testemunhas. Se Jesus viesse, quando elas terminassem o testemunho, Jesus não ia deixar elas serem mortas, não. Jesus iria tirá-las antes, mas como é no meio, Jesus não está vindo. Como Jesus não pode vir, elas são mortas. E aí o que é que Jesus vai fazer? Ressuscitá-las e arrebatá-las, ou melhor, acendê-las ao céu. Então, não é coerente, não bate não, essa argumentação do pastor Danilo, não bate. Elas serão mortas pelo anticristo no final do seu ministério. Sim, mas não Jesus Cristo vindo. Não tem nenhum texto bíblico que diz que Jesus vem no término do testemunho dela, mas tem texto bíblico dizendo que o anticristo vem no término do testemunho delas. Pode seguir. Corpo exposto às nações que estarão sitiando Jerusalém no Armagedon. Também não, incorreto. Está muito mais coerente com o início do sítio de Jerusalém, começo da grande tribulação, do que com o fim do sítio em Armagedon, com o fim da ação do anticristo em Armagedon. Não tem Armagedon. O Armagedon aparece no capítulo 14 e não no capítulo 11. Não tem Armagedon ali. Pode seguir.
foram vistos subindo aos céus numa nuvem, um milagre visível a todos, elemento irrefutável. Verdade, elas sobem numa nuvem. Aqui não há arrebatamento, é ascensão, por isso será visível e publicizada, enquanto que o arrebatamento ele não é publicizado, nosso, né? Pois há um propósito, dá o pontapé inicial na salvação dos judeus. Por que que eles sobem e as pessoas veem? As pessoas veem porque Deus quer converter aqueles judeus, começar a trabalhar a conversão dos judeus, mostrando essas testemunhas eram de Deus, estão subindo aos céus, e aí tem essa ação. Então, isso não tem nada a ver com Jesus vindo nas nuvens, é elas que vão para as nuvens, porque elas são assuntas ao céu no meio. Nós somos somos arrebatados, assuntas ao céu no meio. E aí Jesus vem com a igreja e com elas, com as duas testemunhas no final. E por último, o ponto 12, para a gente fechar aqui, ponto 12. Eu acho que tem, irmão Almir. Tem o 12 aí, não tem? Tem. Deram glórias ao Deus dos céus. Evidência de uma conversão nacional. Não é evidência de uma conversão nacional. É uma evidência dos primeiros frutos desse trabalho das duas testemunhas. São primeiros frutos e não uma conversão nacional que vai acontecer no final da grande tribulação. Incorreto. Aqui não temos uma conversão nacional, mas conversões que compõem a mulher do capítulo 12. Aí você tem muitos deram glória a Deus, muitos. Não diz que é uma conversão nacional. A conversão nacional ocorrerá antes da volta de Jesus. Correto. A plenitude dos gentios, incorreto. Aí o pastor pisou na bola quando disse que a plenitude dos gentios estaria lá um pouco mais para frente. Então, eu queria o pastor Danilo aqui, porque eu iria fazer essa contestação aí. Tá bom? Pronto, irmão Elias. Ô, pastor Evaldo, manda esse material aí para mim depois, por favor. Antes de abrirmos para as perguntas, Pastor José, boa noite. Prazer em vê-lo. Ah, Boa noite. boa noite. Perguntas, colocações? Primo disse que tinha, fique à vontade. Os demais irmãos também. Fala, primo. Muito bem. A minha compreensão também é que a atuação das duas testemunhas vão ocorrer na primeira parte aí da tribulação. Agora, eu tinha algumas questões aqui para serem colocadas, talvez deveriam ser respondidas pelo pastor Danilo, mas de qualquer forma eu vou fazer e o pastor Evaldo pode fazer a resposta aí. Bem, a primeira questão que o pastor Danilo colocou, que as duas testemunhas estariam atuando na segunda metade da tribulação, no meu ver, né, de alguma forma, eles estarão na segunda metade devido aos 3 dias e meio, né? Porque ele não mencionou esses 3 dias e meio, mas se as duas testemunhas eles vão profetizar por 1.260 dias, esses 3 dias e meio, de alguma forma, estariam entrando na segunda parte, né? Então, segundo ele, as duas testemunhas vão focar na evangelização dos judeus. Mas se as 144 mil que vieram primeiro já fizeram esse papel, então por que seria necessária essa nova evangelização? Então, fica um pouco incoerente, né, ao meu ver, a, as duas testemunhas na segunda parte fazendo esse trabalho. Essa é apenas uma colocação minha, né, naquilo É, que ele postou. está correto. Assim, quando a gente diz que as duas testemunhas estão na primeira parte, é porque em vida elas estão na primeira parte. Na segunda parte, elas estão mortas, só estão os corpos delas ali. E aí, quando elas se erguem, já é para serem, ouvirem a voz subir cá e elas sobem.
e vão para o céu. Então, elas, os 3 dias e meio delas na segunda parte, já é um corpo inerte, os corpos Sim. inertes sem vida, e o povo fazendo a festa. Então, elas não estão em momento algum na segunda parte, elas estão na primeira parte. Agora, quando elas se levantam, elas já se levantam para sair daqui, então elas não passam pela grande tribulação. Elas terminam o seu trabalho na primeira parte da tribulação, né? E o senhor está correto. Então, o que vai acontecer é que essas duas testemunhas pregam o evangelho do reino, passa o bastão para os 144.000 que vão dar seguimento ao Isso, evangelho do reino até o isso. final da tribulação. E aí, quem é responsável na grande tribulação pela pregação do evangelho do reino são os judeus. As duas testemunhas, depois dos 144.000. Eles são responsáveis. Agora, vai ter conversão de gentios no período, que é a conversão do pessoal que a conversão aquele capítulo 7 depois dos 144.000, tem uma multidão inumerável. E tudo faz crer que essa multidão inumerável da grande tribulação, elas já são trabalho dos 144.000, Uhum. que faz com que elas Isso. se convertam e já passem pelo martírio também. Né? É exatamente da forma pela qual eu estou entendendo, né, compreendendo. Agora, uma informação interessante que ele fez, né, apesar de que eu vejo que esses 3 dias e meio aí, ele é vital para a compreensão da atuação na primeira parte, né? Porque ele não poderia de forma nenhuma acrescentar esses 3 dias e meio. Então, esse para mim é o fator mais forte para defender essa posição. Agora, uma questão interessante que ele colocou, uma afirmação, é que as duas testemunhas, elas causarão dano à terra, né? E por isso serão odiados, isso a gente encontra lá em Apocalipse 11, de 1 a 14. Agora, considerando que haverá paz na primeira parte, aí qual a coerência que existe entre essa questão da paz e de todo esse dano que eles causarão à terra? O pastor poderia dar uma explicada, especialmente no verso 10, né, de Apocalipse 11. Assim, o dano que eles vão causar tá muito restrito e assim, ainda é uma condicional. Tem um se ali. Se Não, mas o alguém, verso, o se verso alguém, 10 acho que é claro aí. sim, Verso 10 de Apocalipse 11. Vou ler aqui. sim. Deixa eu pegar o texto aqui. 10, verso 11. Diz assim. Peraí, estou na parte errada. De 10, o finalzinho do versículo 10. Isso, exato, exato. É isso aí. Quer que eu leia aqui, E os Almir? que, já encontrei, os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Ou seja, então, a, o tormento houve, né? É um fato, né? Sim, sim, é um fato. A questão, o atormentar, o que eu quero dizer é o seguinte: a questão dos milagres delas e das ações delas tem uma condicional. Se alguém se opor a eles, aí de si, aí eles vão fazer isso e vai fazer aquilo outro. Eu estou falando dessas questões de condicionais, que não é uma coisa assim que eles estão fazendo já, eles estão fazendo pela oposição. A oposição pode ocorrer fora do período da grande tribulação. Agora, atormentar o evangelho do reino, atormentar, eles atormentaram as consciências deles. Então, os que habitam na terra, eles foram atormentados pelas mensagens, pelas repreensões, pela palavra, Deus diz assim, a palavra de fogo dos profetas incendiando as vidas deles, no Travou de sentido. novo, pastor. Hã? É que Agora travou aí o voltou. senhor, pastor. Não sei se foi É, Agora só para voltou. mim.
Isso. Ô, pastor, deixa eu só complementar algo sobre É a isso, sobre internet essa questão. Sim, pastor Ulisses. Ô, É, Gilson. então, Almir, essas duas testemunhas, né, elas vão ser odiadas, como está aqui no texto, pelos incrédulos. Por quê? Porque eles vão estar pregando a palavra de Deus, né, vão estar confrontando o ser humano com relação ao pecado, e o texto deixa bem claro, né? Então, aqueles que forem, por mais que vai estar num período de falsa paz, as pessoas vão ter liberdade para chegar lá e tentar causar danos a elas, né? É como hoje, né? Se você entrar num ônibus e começar a falar da palavra de Deus e falar contra o pecado, pode ser que alguém queira até jogar se tiver uma maçã, né? Uma laranja, um ovo, vai querer jogar em você. E é o que vai acontecer nesse período aqui. E as duas testemunhas têm autoridade de Deus para até Sim. tirar a vida das pessoas, né? Como o texto diz aqui. Então, quando elas forem mortas, para os descrentes vai ser uma felicidade, né? Quer dizer, eles vão ver no líder máximo deles, o anticristo, opa, alguém deu um fim, calou a boca daqueles que estavam nos atormentando, né? Então, isso é o que eu tenho aprendido. Não sei se tem aprendido certo também isso aí, pastor Evaldo. É, então, considerando isso que o pastor está colocando, esses 3 anos e meio primeiros, não será essa tranquilidade como muitos afirmam aí, né? Então, vai haver, então, muita dificuldade, apesar da segunda parte ser pior, mas a primeira também não vai ter moleza para ninguém, né? E para o anticristo vai ser triste, porque por mais que ele queira estabelecer uma falsa paz, tranquilidade, as duas testemunhas vão estar aqui como mandado de Deus para falar para o ser humano, ó, vocês estão errados, né? Vocês querem viver uma vida tranquila, mas precisam se arrepender. Vocês precisam abandonar a vida de pecado. E o ser humano quer isso, né? E aí o anticristo, imagina o anticristo, né? Querendo estabelecer uma falsa paz, querendo dar, né, água para todo mundo, querendo dar comida para todo mundo, querendo dar uma falsa tranquilidade para todo mundo e juízo de Deus através das falsas testemunhas, né? Esse é o que eu tenho aprendido, né? Correto. Tudo bem, Tá primo? certo. É, Bem? então, O Elon eu Musk. tenho aí na continuidade mais algumas questões a ser colocadas aqui. O fato da Bíblia mostrar o tempo em que as duas testemunhas vão profetizar, que são os 1260 dias, ele é, ao meu ver, importante para a colocação no primeiro período, e as 144.000 de Apocalipse 7:4, a Bíblia não diz por quanto tempo, né, eles servirão, né? Então, fica mais fácil você colocá-las no segundo período do que no primeiro, porque o tempo, para mim, é um fator determinante, né, como foi colocado aqui, a questão dos 3 dias e meio. Eu não sei o que o pastor Evaldo considera sobre isso, se esse tempo aí ele é correto. realmente importante. Concordo. É por isso que eu penso que os 144.000 não vão morrer. Eu acho que quando diz lá em capítulo 14, diz que eles estão sobre o Monte Sião. A ideia de Monte Sião é a ideia de milênio. Se você pegar em todos os salmos, é a ideia de milênio. Então, o Monte Sião no céu não traz essa ideia de milênio. Então, eles estão seguindo o Cordeiro no Monte Sião, no capítulo 14. Então, parece que eles foram encontrados no milênio. Eles foram pregando nos 3 anos e meio finais, e aí eles acabam com o Cordeiro no Monte Sião. Então eu não vejo eles no céu, eles martirizados, eu não vejo isso acontecendo, né? Tudo Ok. bem, primo? Eu estou aqui ainda nas minhas perguntas. Mais uma questão aqui. Ele afirma que aquele texto lá de Mateus, versículos 24 até o 27, se encaixa com a era da igreja, né?
A minha pergunta é a seguinte: não seria apenas até o versículo 26, parte A, e o versículo 26, parte B, não? Porque como podemos encaixar o texto todo? O senhor Entendeu, pastor? lê o texto aí. Deixa eu abrir o texto aqui. Ele diz lá, o pastor Danilo menciona, né, no 27. Estou abrindo o texto. O senhor pode ler aí, o 24, 26? Sim, vou ler. Hum. É o versículo 24 até o 27. Tá? Pode ler, 24 a 27, Mateus. Ah, não, eu acho que eu anotei a referência errada aqui. Eu preciso procurar porque não está se Não é encaixando aqui. 36, não? Não é 36, não? Não, é aquele texto que ele diz que se encaixa com a era da igreja. No... Deixa eu É ver que aqui. eu não estou me lembrando. Seria os É, primeiros versículos do capítulo 24, irmão Mi, capítulo 24. onde ele fala sobre guerra, fome, rumores de guerra. É assim, irmãos, a gente já, quando a gente pega os versículos, Primo, claro que o capítulo 24 de Mateus, ele trabalha com o templo, e aí ele fala sobre a queda do templo, né? Sobre não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derribadas. Aquilo ali se cumpriu no ano 70. E Jesus está citando Daniel, capítulo 29, versículo 26, que houve a destruição do templo e da cidade. Então, quando ele diz, quando serão essas coisas têm a ver com o ano 70. É, Essas coisas desculpa. têm a ver com a destruição da cidade. Agora, que sinal haverá do fim do mundo já é outra pergunta. Aí, a Desculpa. outra pergunta já é escatológica, e a outra, e essa primeira está na era da igreja? Está, porque está lá no ano 70, mas tem muito a ver com isso, mais a ver com Israel do que com a igreja, O né? texto não é Mateus, é Daniel. Daniel 9, 24 a 27. E agora eu vou ler. Daniel 9, ele diz que esse texto aqui, ele se encaixa lá na era da igreja, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e aí vai até o versículo 26, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E até aqui, eu estou considerando que até aqui seria, né, apenas encaixando com a era da igreja, até a parte A do versículo 26, e não o versículo 27. não entendi, primo. Não O, entendi. o pastor Danilo, ele afirmou lá, que esse texto de Daniel 9, 24 a 27, todo ele se encaixa com a era da igreja. A minha colocação é a parte somente até o 26, parte A. Da 26, parte B para frente, já não estaria se encaixando aqui com a era da igreja. É só, E o só o que povo do príncipe que há de vir, enfim. destruirá a cidade do santuário, apesar de Isso. estar no tempo da igreja, mas tem a ver com Israel. Eu acho que muito especialmente da era da igreja está a expressão e até o fim haverá guerra e desolações estão determinadas. Isso aí não tem nada a ver com Mateus 24, de 1 a 14. Isso. Então, mas o versículo 27 ele está fora, né? E aí o príncipe, e ele firmará Entendendo? aliança com o Essa monte por questão. uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Você já não está mais na era da igreja, né? Não, aí já é tribulação, já é o Certo, período tribulacional. certo. Só o que É está na porque... era da igreja é até o fim haverá Isso.
É desolações porque, que foram determinadas. Só isso aí. é porque ele colocou a referência toda até o versículo 27. Eu só estava ressaltando que esse texto, o versículo 27, não. Mas Mas tudo eu bem. acho, irmão Almir, que o pastor Danilo não acredita nisso, não. Eu acho que ele não acredita nisso, É, não. talvez até depois O que ele botou nos slides ali, parece que ele vendo aqui a ele live, possa depois ele vai corrigir. dar isso, Mas eu isso, acho que ele exato. não aceita isso, não. Certo, certo. Bom, mais uma colocação aqui. Ele acredita que durante o período intermediário, ou seja, depois do arrebatamento até a assinatura do pacto, aí a construção do templo seria uma forma de o anticristo pactuar a paz com Israel, né? Eu achei interessante isso, mas eu sempre ouvi que a construção do templo viria antes do arrebatamento. Eu não sei se algum irmão também já ouviu sobre esse fato, né? De que a construção do templo viria antes Eu do acho muito arrebatamento. difícil. A minha tese é: enquanto o templo do Espírito Santo estiver na terra, o templo de alvenaria não sobe. Então, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Então, enquanto a igreja estiver na terra, não tem nenhuma construção de templo. Agora, na hora que o templo que não é feito pela mão do homem, o templo do Espírito, que é a igreja, subir, aí o templo de Israel é construído. Certo? Eu não sei se Ele algum foi irmão já destruído no ano ouviu. 70 e ele só vai ser reconstruído depois que a igreja for arrebatada. É, Enquanto a igreja estiver por aqui, só tem o muro das lamentações para eles colocarem as mãos e orarem. Não eu tem. já vi inclusive uma pregação sobre alguém pregando de que até a ovelha vermelha, não, já estava pronta para o sacrifício, enfim, Novilha, né? e que, Vaca exato, vermelha. e, Novilha exa- vermelha. isso, exato, e que essa novelha já estava preparada e que o templo já seria construído, então já ouvi até pregação a respeito disso, que antes do arrebatamento haveria, né, a Não. construção do templo e esse Pode sacrifício. até ter as novilhas estar lá e tudo, tudo bem, mas templo não. Novilha pode até estar tá aí, mas templo não. Ó, Certo, certo. inclusive, o que eu tenho ouvido, né? Os utensílios do templo já estão todos preparados, já estão todos prontos. Isso aí não tem, a meu ver, não tem nada a ver, né? Realmente. Está tudo pronto, depois constrói o templo e bota tudo lá dentro. Então, justamente porque muitos estavam de olho na construção desse templo para ver o arrebatamento, né? Só coloquei porque eu já ouvi muito sobre isso, muita gente falando sobre isso, de que construindo o templo é um grande sinal para que o arrebatamento pudesse acontecer, né? Mas, Tem muita gente com pressa. Tem muita gente com pressa, né? Mas a gente, E a muita gente Eu gente sou vê. um deles. Jesus já era para ter vindo, viu? E, está com pressa. O e tem templo, na muita minha gente. visão, o templo só vai ser construído quando a igreja sair daqui, né? é, Acredito então, também. e E, uma e outra, sim, pode falar, primo. Não, não. Era só uma especulação também, quer dizer que muita gente está com pressa realmente especulando um monte de coisas que não consegue comprovar, só a famosa axiologia, né? Já tem aquilo, mas ninguém viu, ninguém vê nada, né? Então é muito achismo ainda, eu acho. Mas, irmão Elias e Fala, meus Pedro. irmãos, só uma coisa, o judaísmo, ele morreu na cruz, quando Jesus riscou as ordenanças que eram contra nós, a cédula de ordenança. O judaísmo morreu na cruz, quando o véu foi rasgado. O judaísmo morreu na cruz e o judaísmo foi sepultado no ano 70, quando o templo foi destruído. O judaísmo só voltará à tona quando o templo for reconstruído. E ele só voltará à tona quando a igreja, que nasceu dentro do templo, no cenáculo, quando ela ir embora. Aí a igreja, o templo volta. Plenamente, concordo plenamente. Vai, primo. O pastor Tá. Dilson está inquieto aí, esperando, hein? Pois é, mas eu Não, fiquei estou duas, tranquilo, pode eu continuar fiquei aí. duas semanas inquieto também com essas colocações aqui. Eu vi duas vezes o vídeo. Vi duas vezes o vídeo aí para poder fazer essas anotações aqui. Pode ficar tranquilo, irmão Almir. Então, uma outra questão que ele coloca, né, considerando aí
ele mencionou até numa parte do vídeo que o pastor Evaldo estaria de acordo com ele que as 144 mil testemunhas estariam no primeiro período da tribulação. Então, agora, ele vendo o vídeo, ele vai ver que a colocação dele não está correta, né? O pastor não crê dessa forma, né? Que as 144 mil testemunhas estarão no primeiro período, né, da tribulação. Enfim, eu fiz uma colocação aqui que se eles estiverem no primeiro período, ou seja, estariam junto com as duas testemunhas, por causa da questão dos 1.060 dias. Volto a falar, né, que os 1.260 dias, o tempo demarcado pela Bíblia, ele é realmente um fato que separa muito bem as duas coisas, porque se eles estivessem no primeiro período, eles estariam juntos, né? Estaria tanto as 144 mil como as duas testemunhas juntas ali atuando no mesmo período, e isso realmente é uma incoerência, ao Só meu uma ver. parte aí, Almir, rapidinho. Sim, Eu sempre pensei o seguinte, a minha opinião é o seguinte, as duas testemunhas vão pregar na primeira parte da tribulação, e eu sempre pensei, e ainda penso, que é aí que vão se converter esses 144 mil. Vão começar a se foi o que o pastor converter, Evaldo aí eles vão colocou. começar a pregar depois, e vão também pregar Isso. o evangelho do reino, entendeu? Isso, exato. Foi o que o pastor Evaldo colocou na apresentação dele, exatamente como eu também creio, né? E se as 144 mil forem martirizadas no início da segunda metade, conforme o pastor Danilo tem colocado, as duas testemunhas já deveriam estar presentes, né? Porque testemunharão por 1.260 dias e mais um pouquinho ali na frente. Então, de qualquer forma, elas estariam juntas ali. Muito bem, mais duas para terminar aqui, apenas. Oxe, Eu não só mais entendi, duas? eu não entendi muito bem aqui a colocação dele do atentado contra o anticristo no texto de Apocalipse 13, versículo 3 e 4. Não sei se realmente procede isso, que diz assim, eu É. estou com o texto aqui, e vi uma das suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adorarão o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Onde que ele encontra esse atentado contra o anticristo nesse texto? Eu concordo com ele, porque a expressão não está só aí, mas a expressão diz que vi uma das suas cabeças como que ferida de morte, né? Hum, E lá no capítulo 17. E aí também que diz que cuja ferida mortal fora curada. Quer dizer, parece que no meio da tribulação, quando o dragão, Miguel derrubar o dragão, capítulo 12, o dragão vindo para a terra, ele vai entrar no anticristo. Como ele entrou em Judas para trair Jesus, ele vai entrar e reerguer. O anticristo é morto e ele vai entrar e reerguer o anticristo. Aí a terra vai se maravilhar e dizer: esse sim ressuscitou. A gente está vendo aqui com os nossos olhos que ele se levantou, ele estava morto e ele veio à tona. O outro lá era impostor, roubaram o corpo dele, capítulo 28 de Mateus, né? Roubaram o corpo dele e os discípulos vieram e roubaram e disseram que ele ressuscitou. Mas esse aqui a gente está vendo com os nossos olhos. Então, por isso diz, toda a terra vai se maravilhar. Então, ele vai participar de uma guerra, parece-me que é a Terceira Guerra Mundial, se a gente não está. É possível que a Terceira Guerra Mundial se dê no meio quase aí pelo meio da semana, e ele seja morto, e depois o diabo, quando Miguel jogar ele na terra, ele entra no anticristo, o filho da perdição, né? O segundo filho da perdição, o primeiro foi Judas, aí ele é ressuscitado e ele vai, a partir daí, agir com Satanás dentro dele. É essa a ideia. Então, entendi. Então a interpretação é essa, então, ok. Então fica um pouco mais claro agora, então, para mim aqui. tá Muito certinho. Eu obrigado. só acho uma coisa, viu, irmão Elias, que o pastor Danilo saltou a fogueira, porque o irmão Almir veio com a faca nos dentes, viu? Eu vi duas vezes o vídeo aqui para poder, poder entender, né? Porque a minha posição era um pouco contrária dele. Mas, de qualquer maneira, eu acho que na próxima terça-feira ele vai, ouvindo esse vídeo, ele vai poder também falar um pouquinho sobre o que foi comentado aqui, né? Ai, Ah, tá ótimo. Então, para mim, irmãos, tá claro, eu ainda continuo com a minha posição ainda da primeira parte, né, da tribulação, com as duas testemunhas, seguindo depois
a 144 mil, serão realmente um resultado do trabalho dessas duas testemunhas. A minha última questão era relacionada com a pregação do anjo, mas eu vou deixar, porque já creio que esse assunto faz parte quem sabe, de um tempo maior de resposta aí, porque eu vi que também houve dúvidas aí na aula, na live passada a respeito dessa pregação desse anjo, né? De Apocalipse 14, 6 e 7. Aí eu acho que fica para a semana que vem. Dá tempo aí, acho que também já o tempo já está acabando. Desculpa, irmãos, eu acabei ocupando bastante o tempo aí. Tá Tudo desculpado. bem, primo. Tudo bem. O Perdoado, nosso horário irmão. já deu. Pastor Dilson, quer fazer a sua Não, pergunta, eu já até colocação? baixei a mão já. A gente deixa para a próxima. Já chamou e cruzou os braços. É, Já até cruzou os Então, braços. então, tranquilo. semana Mas que se o pastor Dilson quiser e não for muito longa, a gente vai aí e responde rapidinho. O meu seria mais falando sobre a questão da primeira que o pastor Danilo colocou sobre a era da igreja, né? Eu também não vejo, eu não vejo assim esse período de Mateus 24, eu vejo que ali já é a primeira parte da tribulação, Uhum. não se encaixa, que senão nós estaríamos já vivendo esse período, né? Então não tem como se encaixar nessa questão. E a outra seria, na verdade, mais uma pergunta, pastor Evaldo, que com a relação às 144, dá a entender que elas entram também na primeira parte. Não sei se bem no início ou se mais por fim da primeira parte, mas eu penso que eles se converterão através das duas testemunhas e logo iniciarão os seus ministérios aí, porque eles têm que sair pregar às tribos. Israel não está reunida, as 12 tribos não estão reunidas em Jerusalém, mas está espalhada por todo o mundo. Então, eles têm que alcançar esse grupo aí, porque Apocalipse 7 fala, né? Para os anjos não danificar a terra e o que há nela, devido que ainda não foram marcadas essas testemunhas, né? Então, só para pensar nessa questão aí. A gente deixa para terça-feira que a gente conversa com mais tranquilidade. tá ótimo, pastor. Eu também, as minhas colocações aqui vão ficando de semana após semana. Eu não consegui colocar É, também aqui, mas tudo bem. Eu acho que você tem que Semana ser que o vem. primeiro, você tem que ser o primeiro, dar prioridade para Mas você a também. semana que vem a gente pode começar, porque esse momento da agora, o irmão Elias disse, não, o senhor começa, depois a gente vai. Só que acabou eu demorando, né? Então, Mas eu gostaria de saber se algum dos irmãos aqui entendem que é na segunda. Só para fechar, né? Se tem alguém aqui que pensa como o pastor Danilo, que vai ser as duas testemunhas na segunda parte. Não. eu penso que não. Pelo jeito, Então, acho que não tem ninguém, né? É só ele, lobo solitário. O lobo É. solitário. Muito bem, Não, muito a irmã bem. Cristina gostou da, Não, a da Cristina posição, não foi, irmã já. Cristina? Olha, hoje não sobrou para ninguém, viu? Hoje ficou ali. O problema é a cronologia, né? Que os 144 mil estão no versículo 6 e as duas testemunhas estão no versículo 11. E se a gente vai na cronologia, pronto, lascou tudo. É. Mas como é que pode? Mas não é assim, né, pastor Evandro? Não é assim, né? Por isso é o quebra-cabeça. Tem que tirar a peça daqui. Parece que ela encaixa ali, mas ela não encaixa. Não encaixa, né, irmão? Bom, Muito bem. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Deus irmã Cristina, abençoe. só uma coisinha aí que é interessante a gente pensar. O Apocalipse ele é cronológico, ele é sequencial, mas ele tem os interlúdios. então, Então, existem os intervalos. Porque no capítulo 7 também a gente vê aquela multidão que diz de onde vieram, da grande tribulação. E a grande Aham. tribulação, ela outro- começa no capítulo 9. No então, capítulo 9. Então, há esses interlúdios também no Apocalipse. É um livro, irmãos, difícil. Hoje mesmo eu estava terminando o capítulo 20, ainda não terminei lá na igreja, e um irmão disse assim,
pastor, esse livro é muito complexo. É muito complexo. E, assim, e eu vejo assim, são poucos pastores que se aventuram a estudar o Apocalipse. Muito poucos. É Verdade. verdade, viu, pastor? É Eu verdade. penso, Muito bem. eu penso muito assim também com relação a Mateus 24. Para mim é o capítulo mais difícil dos evangelhos, porque ele não é sequencial como muitos pensam. É uma parte aqui. Essa parte depois, ela vai acontecer lá, mas vem uma antes que foi cá. Então, não é sequencial. Mas, enfim, na minha visão. Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Uma bênção mais uma vez, pastor Obrigado. Evaldo. Que Deus Nós que abençoe. agradecemos. Muito obrigado. A todos os irmãos. Uma bênção, Amém. pastores aí. Muito bom. Encerramos com uma oração. Irmão Carlos, queria falar? Irmão Carlos, só Eu só levantar a mão para queria fazer um pedido, que antes de encerrar, eu queria só falar com o pastor Evaldo sobre a modalidade de envio, que eu estou pesquisando uma modalidade mais em conta no correio mesmo, tá? Excelente. que Deus abençoe. Bom, a nossa oração de final hoje é o pastor José Soares, né? É isso? É isso mesmo. Pastor José, por favor, pode nos Irmão, despedir com oração, amado. posso. Irmãos, antes de orar, eu gostaria de fazer um pedido de oração aos irmãos também. Nesse final de semana, nós teremos conferência na nossa igreja, conferência de aniversário na nossa igreja. Gostaria de pedir as orações dos irmãos e também gostaria de pedir oração pela minha esposa. Ela irá passar por uma segunda cirurgia na terça-feira, na próxima terça-feira. Inclusive, eu não estarei presente, né? Estarei com ela no hospital. Então, peço aos irmãos que estejam orando por nós. Bem, Amém. contamos aí com as orações Maravilha. dos irmãos. Ah, vamos orar, então. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te bendizemos, ó Deus, pela sua palavra, pelos seus filhos, ó Deus, pela graça do Senhor sobre nós, pela sabedoria que concede, ó Deus, aos teus servos, porque podemos aprender com os nossos irmãos, Senhor Deus. Muito obrigado mesmo pelo tempo que nos concede, esse tempo bom aqui de comunhão, de estarmos debruçando aqui diante da tua palavra e considerando tantas coisas, ó Deus, e muito obrigado por isso. Nós queremos te bendizer e rogamos mesmo, ó Deus, que o Senhor nos abra o entendimento, ó Deus, nos dê capacidade mesmo, não apenas para ouvir, mas para reter toda essa informação e possamos também, ó Deus, com humildade e ajudar os seus filhos também que também têm dificuldade na compreensão de certas passagens das Escrituras. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos, pela vida do pastor Evaldo, e nós rogamos mesmo, Deus, que a sua boa mão seja sobre a vida do seu filho, de cada um de nós aqui, nos guardando, nos sustentando, livrando do mal, nos dando alegria no serviço do Senhor, ó Deus, e nos fazendo frutíferos para a glória do teu nome e para a nossa alegria também. Nos dê uma boa noite de sono reparador, guarda cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa Obrigado. Deus noite. abençoe. Bom Amém. descanso a Obrigado, todos. irmão. A todos. Boa noite, Obrigado, pastor gente. Um Evaldo. abraço a todos. Noite a Obrigado. todos. Um abraço a todos. Bom descanso, viu? Abraço. Amém. Pastor Evaldo, irmão Elias, pode ficar também? Eu vou lhe mandar aqui um resumo do serviço